Boa noite a todos. Estamos aí em mais uma segunda-feira com a nossa live Joga em Casa com o Itajaí Pro Vôlei. Esperando o nosso convidado entrar na nossa live para que possamos estar aí com a galera aí. Abraço, professor Percy. Estou querendo falar com o senhor para fazer uma live conosco. Por favor, mande seu contato. Abração. Hoje uma live não especial, mas diferente, porque nós temos um novo parceiro. Como vocês podem estar vendo, temos agora Bonanones Pizzas e Salgados como o nosso parceiro da segunda-feira, junto com o energético Lanui, que já vem conosco desde já bastante tempo. Hoje, especialmente na quinta-feira, quem assistiu a nossa live teve a possibilidade de estar recebendo também fizemos um sorteio também, e hoje vamos dar continuidade. Toda segunda-feira estamos aí com Bonanones Pizzas e Salgados, um excelente pizzas, excelentes salgados, enfim, são fantásticos. Claudinho, um abraço, Claudinho. Tá. E para concorrer agora, temos que falar para concorrer, como é que vamos fazer para concorrer. Quem estiver conosco, por favor, coloque o recadinho ali, quero uma pizza Bonanone, e estará concorrendo para essa delícia. Estamos convidando o professor Vigan. Um minutinho aí, estamos. A Andressa também está, nossa parceira de FEMEL. Boa noite, professor Vigan. Tudo bem com o senhor? Oi. Boa noite. Está escutando bem? Está escutando bem, professor? Estou me escutando. Então tá ótimo. Acredito que todos estejam escutando. Agora vamos fazer aqui a mudança para eu aparecer também. Professor, uma boa noite. Queria aproveitar que agora a galera já está entrando aí, reforçar que hoje nós temos aí um novo parceiro das nossas lives, além do Lanui Energy Drink, que é o nosso energético parceirão já há bastante tempo, entrou o Bonanones Pizzas e Salgados, que hoje, em homenagem ao senhor, está sorteando uma pizza de 30 centímetros para a galera. Se o senhor estivesse muito próximo, a gente daria essa pizza para o senhor, mas como ela demora um pouquinho, vamos dar aqui para o pessoal nosso da região. Já queria antecipar e agradecer o aceite do nosso convite e que o senhor se apresente aí, que o senhor dê a entrada aí da nossa live da segunda-feira. Obrigado, professor. Para começar, tira esse senhor aí da frente ali. Eu vou colocar mestre, porque nós temos essa intimidade. Para mim, o senhor é o meu grande mestre. Então, eu sou o Vigand Decker, comecei a trabalhar com voleibol já algum tempo atrás. Na realidade, foi nessa região mesmo, ali em Itajaí, né? Foi meu início, lá pelos idos de 82, no colégio que você estudou também, que é o Colégio Newton Fouquer, foi a minha estreia com o trabalho de voleibol, né? E eu gosto sempre de falar assim, que foi na realidade eu fui guiado para o voleibol assim, meio por acaso, e a identificação foi tão grande que passados quase 40 anos eu continuo trabalhando com voleibol, né? E eu gosto de contar essa história porque ela é bem interessante. Ela até quando eu dei aula na faculdade, sempre contava para os meus acadêmicos de que você sempre tem que estar aberto para as possibilidades. E foi assim que aconteceu comigo através do voleibol, né? Não fui jogador de voleibol, não tive essa oportunidade ou esse privilégio. E assim a gente começou a trabalhar no colégio do Fouquer meio por acaso.
né? Quando eu comecei a dar aula lá, fazia um mês que eu dava aula no Newton Cooker e ia ter, se eu não me engano, era OLEI, Olimpíada Estudantil de Itajaí, e cada professor pegava uma modalidade. Tinha o professor Henrique lá que pegava o handebol e o atletismo, o professor Edgar pegava o basquete, e só iam nessas modalidades de competição. E eu perguntei o que mais que tem. Daí disse, tem o voleibol, mas o voleibol aqui não é tradição no colégio aqui. Eu disse, bom, eu não vou ficar aqui dando aula sozinho aí, quando vocês saem para os jogos, né? E aí a gente começou a chamar quem tivesse interesse ali a bater uma bola e assim começou tudo, né? E desde dessa época, isso faz agora 38 anos, eu continuo no voleibol. Professora, aliás, né, além de a gente ficar honrado com a sua presença, a nossa história, eu fui contaminado pelo voleibol graças a alguns professores que passaram na minha vida, e um deles foi você. E como é que essa oportunidade do voleibol entrou para você? E fala para nós assim, como é que você vê hoje, que passasse também por universidade, por projetos de alto rendimento, projetos de iniciação esportiva, nesse compilado aí de pessoas de eventos, de ações que você fez, o que mais te marcou? A iniciação esportiva, o alto rendimento, enfim, dá aí um parâmetro aí para nós aí de tudo que tu viveu, o que mais te marcou nessa tua história do voleibol? Olha, eu posso dizer que eu sou alguém que eu trabalho o momento. Então, sempre que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo nesse exato momento, então aquilo me atrai e eu me envolvo profundamente. Então, quando eu estou envolvido com a iniciação, né, eu me empolgo e eu vejo e procuro dar mensagens e também mostrar para essa garotada de que chegar em alto rendimento é para poucos, mas o resto da vida você vai viver com o voleibol e se relacionar com as pessoas. Então, a importância do relacionamento com todos e respeitar e aprender através do voleibol. E o alto rendimento, que é o ápice de todo atleta e também de todo técnico, na realidade, você aí busca a performance. E isso, buscando a performance, é uma coisa maravilhosa, porque você é cercado de vários mimos, você é cercado de pessoas, né, que querem também que vem a imprensa atrás, vem as pessoas que querem, enfim, querem que o voleibol apareça, a cidade, o clube. Então, eu diria que se você consegue conjugar essas duas coisas numa estrutura, né, eu diria que esse é o grande segredo de um trabalho de voleibol. Quando você consegue fazer uma boa base, consegue envolver a cidade no trabalho social, e você consegue ter uma equipe de rendimento para que esse pessoal que está começando também veja, né, um trabalho já com mais qualidade. Então, para mim, que comecei lá em Itajaí, em escola, e trabalho de escola, e comecei... Na realidade, o meu início foi bastante difícil, porque eu não tive, eu digo assim, eu não tive alguém do meu lado para trabalhar junto comigo, né? E eu considero isso assim muito difícil, porque você acaba às vezes não tendo muito parâmetros, né, de comparação, ou de alguém que vem e diz, Vigan, esse caminho não é legal, né? Você está perdendo tempo, melhor ir por aqui. Eu na realidade, tive que descobrir isso no início muito sozinho, né? Sozinho, mas aí fazendo cursos, lendo e procurando outras informações, né? Cansei de ir, né? Ainda faço isso hoje, mas na época fazia bastante, ia para jogos abertos e tal, ficava na arquibancada vendo os jogos e tentando aprender dos técnicos que já estavam com mais experiência. Mas eu diria, Zé, que você ter na tua estrutura uma equipe de excelência, né, ela é muito importante. Ela não é fundamental, mas ela é muito importante para você ter, vamos dizer assim, mostrar que o voleibol realmente está desenvolvendo. Não sei se era isso que você... Não, você foi bem pontual, porque o teu trabalho
teu melhor trabalho, ou o que você mais se identifica, é o trabalho que você faz hoje. Então, isso é muito pontual. Queria aproveitar, Vigan, novamente aqui para o pessoal que vai entrando, né? Quem quiser ganhar uma pizza do Bonanones, nosso novo parceiro da segunda-feira, coloca aí nos comentários, quero uma pizza Bonanone. E aí vamos fazer o sorteio no finalzinho aí da nossa live. Aproveitar para interagir com o pessoal, o Claudinho Lobac mandou um abraço para o senhor, está mandando aí um abraço. Alberto, prestigiando também, o Marcelo mandando um abraço, o Matheus, a Fábio, todo mundo aí, legal. todo mundo compartilhando e trocando aí carinho, que eu acho que é importante. Essas lives, ela tem uma função muito legal aqui nesse processo de distanciamento, e mesmo antes a gente não consegue, porque a gente tem amigos espalhados em todos os lugares, Sim. não consegue ter esse contato, e aí quando a gente proporciona isso, eu acho muito legal. Vigan, esse trabalho, vamos falar do hoje. Esse trabalho que você faz hoje, para quem você hoje está como treinador de todas as categorias de base de São Bento do Sul, você que passou por todos os processos, o que te motiva, te remotiva, né, a trabalhar novamente com esse jovem, com essas crianças nesse momento? Óbvio que agora nós estamos nesse processo de pandemia, mas esse processo que você começou, se eu não me engano, ano passado, e estava dando continuidade neste ano. Eu posso dizer que a gente tem um ano de trabalho, né? Aqui em São Bento, a gente começou ano passado, quando estávamos iniciando com algumas novidades, com algumas questões diferentes deste ano. Sim. Fomos interrompidos, né? Todos nós interrompidos, né? Sim. Eu aceitei esse desafio, depois de praticamente 2 anos já afastado, né? De quadra e tal. E quando veio esse convite do professor Silva aí para vir para São Bento, e eu e minha esposa, a gente conversou e disse, né? Eu acho que a gente ainda tem alguma coisa a ensinar ainda, a mostrar para esses jovens e, enfim, de mostrar alguma coisa. Então, e é um desafio diferente. Eu trabalhei nos últimos anos com o voleibol feminino, né? E agora voltando para o voleibol masculino, que foi lá o meu início também. Eu me senti, vamos dizer assim, desafiado. Será que eu ainda posso mostrar alguma coisa? Será que eu ainda posso revelar algum atleta? Será que eu ainda posso montar uma equipe que seja competitiva? Né? Com todos os desafios que nós temos hoje, que não é... Nós hoje vivemos uma situação bastante diferente em relação a alguns anos atrás. O jovem é diferente. Mas o que eu encontrei aqui em São Bento foi assim, um grupo de jovens assim, muito motivados e muito abertos para novos desafios, né? E também para aprender. Então nós fizemos, ano passado a gente houve uma apresentação de quem estava nos treinamentos, que veio em torno de 18, 17 atletas, e nós chegamos a atingir durante o ano, e terminamos o ano algo em torno de 60 atletas, de todas as categorias, efetivamente treinando, né? Alguns jovens se revelando, alguns jovens talentos aí vamos dizer assim, com potencial, né, de jogar, jovens que se colocando até dizendo que nunca imaginei que eu ia jogar vôlei, e agora começando me identifiquei. Então eu sinto aí que essa parada, assim, a minha preocupação é como é que essa garotada agora vai retornar, quando retornar. Né? Essa motivação de estar. Todos nós, eu acredito que todos os técnicos estão com essa dúvida agora, porque a juventude ela é muito do momento, né? A gente sabe disso. Você motivou, veio, começou os treinos, e daqui a pouco dá essa parada. Eu não sei como é que eles vão voltar, apesar que a gente está tendo contato frequente com eles, né? Mas eu não sei como é que eles vão retornar. Então a minha motivação é essa. E encontramos aqui o professor Fábio, que é um batalhador pelo vôlei, junto com o professor Silvio também. E a gente vem aqui para somar, para vamos ver se realmente modifica. Esse segundo ano agora, eu acredito que é um ano assim que a gente quase que pode dizer perdido. Vamos ver se ainda temos alguma coisa à frente nesse segundo semestre. Mas já temos que pensar em 21. Né? E aí... como nós também vivemos, eu vivi isso durante muitos anos, essas questões políticas de mudança de governo, continuidade ou não,
Então também não sabemos como é que vai ser no próximo ano, né? Se vai haver uma continuidade de apoio ou não, porque quando a gente está à mercê dos políticos, a gente fica meio de mãos amarradas, né? Daí é importante que a gente consegue montar uma estrutura de que a gente caminhe paralelo ao poder público, né? Que a gente depende dele, mas também a gente tem como apresentar alguma coisa paralelamente. Então, esse ano seria esse caminho que a gente estava buscando aqui, né? Mas tivemos que interromper. Talvez a gente ainda consiga fazer alguma coisa no segundo semestre. Não, realmente, em Santa Catarina, o esporte de base está totalmente atrelado às prefeituras, às políticas públicas, e a gente sabe que em ano de eleição tudo fica mais difícil, independente de qualquer coisa. Mas, Vigan, uma coisa importante que eu acho que é legal para isso, mais para os nossos treinadores que estão assistindo aí, que tem muitos que estão vendo aí, e muitos são jovens, e mostra um pouquinho o paralelo, assim, dá um pouco da tua contribuição quando você começou, que, óbvio, gerações mudaram, a gente tem conversado muito sobre gerações. É óbvio que há 30, 20, até 10 anos atrás era um outro tipo de jovem, enfim. Mas qual é a grande diferença de quando você começou a trabalhar e com esse novo seu grupo que você reiniciou um trabalho como treinador efetivamente, né? O que tu pode dizer quais são as grandes premissas diferentes entre esse início do teu trabalho e esse teu retorno? Olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez vai surpreender, né? Eu encontrei aqui uma grande semelhança com o meu início e com o que eu encontrei aqui. Eu estou falando isso da garotada, né? Talvez por ser um município menor, né? Mas assim eu encontrei assim aquela garotada com aquele brilho nos olhos, com aquele desejo de treinar e mais, de aprender e cumprir vamos dizer assim, as orientações que a gente estava dando, exatamente como lá no início, né? E eu lembro que quando comecei lá em Itajaí, na escola, lá no Vitor Cuca, depois no Colégio São José, depois em Navegantes, né? Em Navegantes eu recebia atletas de Itajaí, de Blumenau, de Penha, de Pissarra, de Balneário Camboriú, de Itapema, né? E também de Navegantes, né? E ano passado nós começamos aqui, começou a aparecer atleta aqui de Rio Negrinho, de Mafra, e pessoal de Papanduva, que é um pouquinho mais longe, mas que mostrou interesse em vir, pessoal de Campo Alegre, né? E obviamente a grande maioria de São Bento. Então eu percebi assim que o desejo de aprender e de fazer parte de um trabalho que é sério, que busca resultado, mas que também busca ensinar valores para a vida, né? Que isso sempre foi vamos dizer, o meu norte, né? O voleibol passa, mas o que você vai ser como homem no futuro ou como mulher, né? No caso feminino, né? Para mim esse é o ponto mais importante. Então eu encontrei aqui esse desejo que talvez não que em Joinville não tivesse tempo passado lá, mas pelo tempo que eu estava lá, talvez aquilo já foi se diminuindo, né? Então eu acredito que essas mudanças, né, talvez eu tenha ficado tempo demais de Joinville, não sei, né? Mas isso me mostrou assim que realmente eu fiz a escolha certa em vir aqui para São Bento e trabalhar novamente com o voleibol. Então eu me sinto em casa aqui. Nessa pandemia eu poderia estar ter ficado morando em Joinville nesse período, mas não, nós estamos aqui em São Bento, né? E vivendo na cidade aqui, porque a gente realmente se identificou e está gostando bastante do trabalho que a gente está fazendo aqui. Então eu vejo muita semelhança. Obviamente que o jovem de hoje ele tem muito mais informações, né? Então hoje, se eu falo alguma coisa para o jovem em termos de modalidade, em termos de exercício, em termos de jogos, né? Ele tem informações como buscar. Vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, busca jogos, e busca informações, vem para o treino, eu vi isso, vi o cara saltando, eu vi um exercício bacana, eles vêm contribuindo com o exercício, coisa que lá nos anos 80 e 90, o que você falava batia direto neles e era aquilo, né? Hoje você tem que falar com mais propriedade, porque se você também fala alguma coisa aqui
que tu está inventando na tua cabeça, o jovem ele vai te contrapor, porque ele tem informação também. Então, basicamente, essa eu vi assim, foi a maior diferença aqui. Ah, legal. Vigan, vamos lembrar as pessoas que estão comentando e falando aqui e estão entrando na nossa live. Um abraço para o William, né? Cria de você de Joinville aí, que faz um excelente trabalho lá em Garuva. Infelizmente teve todo aquele problema com o ciclone que infelizmente foge do nosso controle, mas com certeza vão se reerguer e vão dar continuidade. Vai sim. Isso, o Josué, o Índio está aí também, o Chico de Pissarras está entrando aí, está mandando abraço para a gente. O Dirley mandou um abraço, um dos atletas iniciantes aí comigo, junto comigo. Faz tempo. Isso, Dirley hoje está em Pomerode, mandou um abraço para o mestre. Um abraço, Dirley. Isso, aproveitando novamente, né, que hoje Bonanones junto com o Lanui, que são os nossos parceiros, a Bonanones vai sortear, está dando uma pizza para a gente sortear. Então, quero uma pizza Bonanones, coloca no comentário e vai estar concorrendo aí. Vigan, deve ser um amigo seu, Vladimir, que trabalhou na época do Tietê. Ele está fazendo uma pergunta aqui, está fazendo uma pergunta para você aí, vamos prestigiá-lo. Como é que foi trabalhar? Foi mais ou menos aquela pergunta que eu fiz, mas de um viés diferente. Como que foi trabalhar da iniciação ao alto rendimento? Repete de novo? Como é que foi para você começar da iniciação até o alto rendimento? Como é que foi toda essa... não é como é que foi a trajetória, ele colocou assim, como é trabalhar, né, desde a iniciação até o alto rendimento? Eu sempre tive na minha visão de que o fio condutor tem que ser o mesmo, né? Ou seja, o teu comportamento e a tua ação. Né? Você tem que ser, com o teu atleta lá, desde a iniciação, você tem que ser correto com ele, tem que mostrar para ele que ele tem obrigações. Então, mesmo lá, minha garotada lá de 12, 13 anos hoje aqui, tem obrigações, você tem horário, você tem uniforme, você tem responsabilidade. Você chega no alto rendimento, né, existe as mesmas obrigações. Né? A diferença é que no jovem você tem que, às vezes, convencer ele dessas obrigações. E no alto rendimento, né, o atleta ele é profissional. Né? Se ele não tem essa obrigação já dentro de si, ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai conseguir continuar trabalhando em alto rendimento. Em algum momento alguém vai colocar ele para fora porque você não vai em alto rendimento estar cobrando. Olha o horário, né? Ei, você esqueceu o uniforme. Ele está ali, ele é pago para isso. Mas o fio condutor continua sendo o mesmo. A gente trabalhou em equipe de Superliga, né? Então a gente tinha essa Superliga que o Coelho trabalhou com a gente lá, tem muita história para contar ali. Trabalhamos em Tietê, tem até alguém que entrou ali, eu vi o Ronk ali, da de Tietê, na época trabalhou, foi nosso ajudante lá em Tietê, em 96, 97. E nós tínhamos atletas com 17, 18 anos que estavam começando e atletas que já tinham jogado na Itália, já tinham sido seleção brasileira, já estavam na seleção brasileira, todos eles estavam no mesmo grupo. Então essas eram mais fáceis, elas já tinham estabelecido o comportamento e o que elas tinham que fazer no treinamento. As mais jovens você tinha que quase que convencer que elas também tinham as mesmas obrigações. Mas o fio condutor é o mesmo. Eu sempre tive como base que o atleta ele tem responsabilidade. Então, se ele quer ser atleta, tem 13, 14, 15 anos, ele está sendo na base de formação, e você faz as orientações desde ali, ele vai se formar um atleta no futuro. Ali ele não vai entender. Né? Eu trabalhei muitos anos nessa categoria, com 14, 15 anos o atleta ele é resistente, ele é, né, capaz da adolescência, ele não acredita, ele não aceita, ele vai querer te desafiar, né? Aí quando ele vira
com 20 e poucos anos, ele fala para mim, pô, Vila, se eu tivesse te ouvido com 15, 16 anos, não tinha feito tanta burrada, não tinha tanta, né? Mas tudo isso que agora eu estou fazendo, tu tinha falado para mim, agora eu estou com 25, 30, né? Agora eu vejo que tu tinha razão, né? Então, às vezes ele diz assim, ô, Vila, você mudou. Eu disse, não, eu não mudei, a tua visão que mudou, né, em relação a isso. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, né? As cobranças, obviamente, às vezes a gente não faz da mesma forma que a gente vive um mundo diferente hoje, né? Certas coisas que a gente fazia há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, de cobrança para o atleta, hoje não se cabe mais. Mas para ele ter a performance, tem certas cobranças que têm que ser feitas. A gente fala assim, que hoje tem uma palavra bastante em moda, que é a neurociência, né? Sim. Então, semana passada teve até uma live do técnico do argentino ali, de uma neurociência aplicada ao voleibol. Eu hoje estou fazendo um curso, né? Hoje estou faltando o curso, mas curso online de neurociência aplicada à vida. Então, é algo que você... eu ainda comentei hoje com a minha esposa. Desde o início, talvez por alguma sensibilidade minha própria, algumas coisas a gente já vinha aplicando desde o início, né? Fazendo com que o atleta, para que ele tivesse desempenho e tivesse performance, né, ele tem que passar por algumas questões, né, de desafio dentro do treinamento para ele gravar os movimentos, para ele chegar num alto rendimento, né? E quando a gente fala alto rendimento, não é a seleção brasileira. Alto rendimento hoje, o LESC, 16 anos, é alto rendimento, né? Quando alguém diz alto rendimento é Superliga, não. O atleta ele treina todos os dias, tem horário, ele tem que cumprir horário, ele tem que cumprir alguma performance, ele está no alto rendimento. Obviamente que o volume de treino, a intensidade é diferente, mas ele está no alto rendimento. Então, se ele chegou ali, ele faz parte, ele vai ter que cumprir uma série de obrigações para ter os resultados. É importante, né, Vigan, que essas novas ferramentas que vão aparecendo vão dando esses subsídios, vão dando todo esse feedback para os próximos treinadores, para nós, para todos os treinadores, enfim, mas principalmente para esses mais jovens, muito mais ferramentas que tinham para a gente há anos atrás, naturalmente, né? Até porque a informação hoje ela caminha numa velocidade extremamente rápida. Vigan, passa para nós aí, por favor, você que está há muito tempo, esse panorama do voleibol hoje nacional. Qual é a tua opinião sobre o voleibol nacional hoje, tanto das categorias de base como de Superliga? O que tu enxerga, qual é a tua visão, que é importante para a gente estar trocando algumas ideias aí, até com os treinadores que estão hoje aí nos vendo e os próprios atletas, para entender um pouquinho disso aí? Olha, o que eu vejo da Superliga é o mais do mesmo, né? Não tem nenhuma novidade, né? A novidade que apareceu aqui na Superliga, não é essa que não terminou agora, na anterior, para mim, foi o técnico Lavarini da Itália, né, no Minas, né, um técnico diferenciado com o feminino, e o técnico que está no SADA, que é o argentino Marcelo, né, é o técnico também diferenciado. Ele não está vencendo e sempre está no topo por mero acaso. Ele tem um trabalho, né, eu diria assim, né, que se enquadra na minha visão de trabalho, né? Certo. É o simples, bem feito, sem inventar muita coisa. E os outros já estão aí, são conhecidos, Bernardinho e Zé Roberto, né? Não tenho o que falar deles, né? Mas a repetição é a mesma. Por quê? Porque nós estamos com uma falta de atletas, né? Quando você vê atletas de 40, de 35, sendo atletas de ponta ainda jogando, e eles têm essa qualidade, sim, é sinal que alguma coisa na base não está acontecendo. E a base, quando eu falo da base, a base é das próprias seleções. Nós perdemos a mão aí nesse trabalho. A hora que saiu um Márcio Lebar, a hora que saiu um Rizola, a hora que saiu um Luiz Omar, a hora que saiu um Percy, né, uma coisa ali, os substitutos não estão conseguindo, né, e eles não que eles não sejam capazes, a gente conhece eles, né, eles são muito capazes,
mas alguma coisa aí não está fechando. Isso eu vejo porque hoje o Percy está em Portugal, trabalhando lá, fazendo um trabalho, né? Acho que faz tempo que eu nunca não trabalho mais com o feminino, está lá na base, trabalhando com o Isso. feminino, né? No Acompanhei, Lusófona, acompanhei né? algumas lives dele. O Rizzolo, um trabalho na Colômbia fantástico, né? Fazendo, que a gente sabe da mão como trabalha, né? O Lebach está já há anos no Japão, trabalhando lá. Então, o Luiz Omar, que, né, só está com a equipe dele de Osasco, teve até uma live estes dias contigo, né? Então, eu vejo que eu trabalho na base, e alguma coisa está faltando. Porque eu lembro quando a gente começou, há uns anos atrás, ser um atleta de Superliga com 30, 33 anos, 30, era um atleta assim, nossa, está em fim de carreira. Né? Hoje nós vemos o William Arjona com 40 anos renovando para saber lá mais ponto ainda, o Rafael em Taubaté renovando, né? A Arlene, quando a gente jogou em Tietê, a Arlene já era veterana, né? Ela continua jogando, né? Isso fazem 25, 26 anos atrás, 24 anos atrás. Então, eu acredito que o atleta hoje tá difícil para você trabalhar com esses atletas hoje, talvez, né? Há tantas informações, tantas questões a serem trabalhadas que fica talvez difícil. Mas a Superliga, para mim, tá muito... chega a dar sono, assim, para dizer assim, é bem a verdade, para os jogos da Superliga, porque você não encontra novidade. Né? E eu falo assim, inclusive taticamente, né? Você vê, tá todo mundo fazendo o mesmo tipo de defesa. Né? Todo mundo fazendo o mesmo tipo de jogo. Né? Todo mundo fazendo o mesmo tipo de jogo. Né? Eu lembro, há umas 2 ou 3 Superligas atrás, o Ayrton, em São Caetano, tentou fazer um sistema diferente com os seus jogadores, né? Sem posição definida, e bateram muito nele. Né? E lógico que ele não teve resultado, porque né, não tinha posição fixa, a menina agora batia a bola de ponta, ela fazia para bloqueio, fazia no meio. Ele tentou mudar um pouquinho esse esquema tradicional que nós temos hoje, de levantador, ponta, meio, saída, ponta, levantador, esse esquema. Que é lógico que ele tem... Todo mundo se adaptou, todo mundo joga assim, né? Mas eu gostaria que aparecesse alguma coisa diferente. Né? Esse sistema já está... Né? Tá todo mundo jogando assim, só que não tem algo melhor aí. Não, é uma boa colocação. Eu também entendo que nós não temos grandes novidades. E quando a gente esteve conversando com o Giovanni numa live nossa aqui também, ele colocou uma coisa muito interessante. Eu acho que deves concordar. Como agora, óbvio, os canais têm passado as finais olímpicas, né, antigas, e a de 92 era muito mais rica em jogadas, em essa diferenciação aliás, essa não padronização de posições, né? O Marcelo Negrão, na época, teoricamente era o oposto, atacava no meio, enfim. Então você acredita que, vou te dar uma colocação. Os atletas anteriores dessa geração eram mais habilidosos e os treinadores tinham uma outra visão, e agora ficou muito atrelado. Talvez eles não tenham essa condição técnica tão grande e está se marcando, está se incentivando mais a questão da força física, da parte física do atleta. Isso tem alguma relevância? Você acha que isso tem alguma relevância? Tem, Zé, tem a relevância, e também tem a questão de que o atleta hoje, às vezes eu digo assim, ele é carimbado, né? Lá com 14, 15 anos, você vai ser central. E né, ele coloca na cabeça o atleta, e aí se ele passa para um outro técnico, por exemplo, né, ele é meu central, ele passa para você, chega lá e diz, tudo central? Não, vou te botar na ponta. Ele diz, não, eu não quero fazer, ou eu sou central ou eu não jogo. Aí você diz para ele, então tu não vai jogar. Daí ele pega, vai embora e não joga. Então eu vejo, e eu trabalhei muito com os meus atletas, eu ainda hoje trabalho assim, você vai fazer, às vezes você tem que escolher os 6 melhores que você tem e colocar eles na quadra. E aí vamos definir o que cada um vai fazer.
Eu não posso colocar porque esse quer fazer essa posição, e tem dois que querem fazer a mesma posição, três querem fazer a mesma posição e só tem vaga para dois, mas os três são melhores que outros, eu tenho que achar uma forma deles estarem dentro da quadra. Então esse para mim é o primeiro passo. Então eu vejo a equipe de Superliga que tem atletas medíocres na quadra e atletas bons fora. Né? Aí eu não sei se, eu não estou lá para saber certinho, né? Mas você vê que esse atleta é muito fraco para estar na quadra. Tem um atleta melhor fora. Ah, mas ele é fraco, mas ele é central. Ou que está fora é melhor, mas é ponteiro. Não é possível. Né? Então eu vejo que nas seleções, às vezes, estão meio assim. Eu gostaria, de repente, o Lucão está fazendo ser oposto, por exemplo. Né? Por que não pode ser oposto com aquela envergadura? Ah, mas porque não foi treinado, será? Ou ele não quer? Né? Ou ele não quer se comprometer a fazer alguma outra coisa? Né? Nós perdemos uma final olímpica quando o técnico da Rússia tirou o Muzersky do meio, botou para a saída e nós perdemos, ganhando de 2-0. Vai funcionar sempre isso? Não. Não, porque eu mesmo já passei por essas situações como técnico, e você fazer uma situação num campeonato, numa situação, deu certo, e na outra você diz, poxa, não está dando certo, vou fazer de novo. Aí só piorou, foi pior ainda. Né? Então nós na realidade a gente fica nessa aí. O atleta tem que comprar a tua ideia. Né? E talvez hoje os atletas não estão comprando ideias e os técnicos não querem se comprometer. Mas eu acredito muito nisso. Essa geração de 92, eu poderia, para não falar da geração olímpica, né? Eu vou falar de uma geração que eu fui técnico, foi a geração campeão de Jogos Abertos em 91, e nós tínhamos a nossa equipe, a gente montou muito parecida com essa que depois em 92, né? Quase como se o Zé Roberto tivesse me copiado, mas na realidade a gente não chegou a conversar. Mas eu tinha um levantador puro, que era o Fabiano, né? Um oposto, né? Que era o Bareta, né? Aí eu tinha um outro posto muito bom, que era o Volmir Eloy, né? Sim. E aí eu tinha um central da seleção, mas estava na seleção, que era o Schwank, né? Tinha outro central, que era o Valdir, e tinha outro central, e também era ponteiro, que era o Martins, né? Então, eu tinha que botar os 6 na quadra. Então, eu passava o Martinho e o Valdir, né? Então, o Eloy era ponteiro falso, porque não podia jogar de oposto, que tinha o Bareta, né? E assim a gente foi campeão dos Jogos Abertos. Quem é só assistir, entrar no meu YouTube lá, tem essa final dos Jogos Abertos. Essa equipe está jogando de uma forma. Então tem hora que um fazia uma posição, o Valdir era central e quando estava na rede, ele tinha que passar e bater a primeira bola. Né? Mas eram os 6 melhores. Não podia deixar um deles fora para colocar outros que também eram bons, mas tinham funções mais específicas. Aí tinha o Piranha que tinha uma função específica, o Luderitz tinha uma função específica, mais específica. Então, fomos campeões. Um outro ano será fazendo a mesma coisa que a gente seria? Talvez não. Né? Mas essa equipe foi campeã novamente no ano seguinte, Jogos Abertos em Joinville. Então, às vezes você tem que pegar teus jogadores, mas às vezes o jogador não quer. Eu recebi uma vez uma jogadora que treinou comigo lá em Joinville, que ela era ponteira e jogou também de central na ULES. Quando ela veio para mim para o joguinho, eu disse, você vai ser uma excelente levantadora. Nossa, veio o pai dela, veio tudo lá, disse, não, minha filha quer ser ponteira, se for levantadora, leva ela embora. Disse, pode levar embora. Né? Ela foi embora, ainda jogou mais 2 anos de ponteira e nunca mais jogou voleibol. Porque ela não ia jogar nessa posição. Como levantadora, ela talvez poderia ter ido mais longe. Porque ela tinha a característica de liderança, de habilidade para ser levantadora. Então eu vejo que hoje o atleta, muitas vezes, ele não quer se comprometer com algo. E aí, né, o técnico, às vezes ele também tem que escolher, ele não pode simplesmente abrir mão, porque ele também, no fim, às vezes, ele fica sem atleta. Sim. Então, muito legal essas tuas colocações, até porque a contribuição do pessoal que está entrando aqui, mandar um abraço para o Justino, José Justino, grande amigo nosso, professor Paulo Kepler, o Kid também entrou, a Patrícia, né, reforçando aqui que é a
a proprietária aí do Bonanones Pizzas e Salgados, coloque ali, quero uma pizza Bonanones, você estará concorrendo hoje a uma pizza de 30 centímetros, não esqueça. O Gui, o nosso fisioterapeuta, também está conosco aqui, e as pessoas que entram aqui, sempre é importante a gente estar prestigiando elas também. Figa, isso que você falou tem a ver com coragem, e o Justino fala uma coisa interessante aqui, que ele coloca o seguinte: com os grandes clubes, eles estão muito atrelados a dinheiro. Então, as mudanças acabam apostando nos medalhões e os jovens, né, as oportunidades acabam não acontecendo. Eu também acredito que acontece muito porque você precisa, naturalmente, de resultados. Mas, Viga, agora falando de base, o tempo vai voando, assim, queríamos ter mais tempo contigo, mas a base em Santa Catarina, qual é a tua visão hoje? Eu acredito que nós estamos num momento de, vamos dizer assim, existe uma renovação. Né? Acho que nós estamos passando por um momento de renovação, para começar, dos técnicos. Né? Eu acho que isso é saudável. E nesse momento de renovação também dos técnicos, de novos técnicos, de novos trabalhos, né? Eu acredito que ela com isso ocorra algumas dificuldades no trabalho de base. Mas, ao mesmo tempo, né, nós estamos tendo resultados, por exemplo, no feminino, com o trabalho do Márcio lá em Saudades, do próprio Evelton lá em Guaraciaba. Nós estamos tendo resultados também com a nossa seleção catarinense feminina. E o masculino, o que eu vejo, nós ainda estamos na mesma situação de muito tempo, mas talvez, né, está faltando agora no masculino aparecer alguma coisa nova. Eu acho que a gente ainda está muito nos mesmos trabalhos, aquela mesma situação. Né? Acredito que os investimentos, as cidades ainda estão na mesma rota ainda. Eu não estou vendo assim aparecer algum trabalho novo que tenha me impressionado. Quando eu falo de Saudades, de Guaraciaba, porque durante muitos anos eles estavam lá batendo e chegavam, mas não chegavam, e nós aqui mais do litoral, como se diz assim, né, Joinville, Blumenau, e Nova Trento, e Florianópolis, Jaraguá, estavam dominando sempre essa situação. E eles conseguiram, né, com o trabalho deles, sempre foi muito, muito, muito bom o trabalho de qualidade, eles conseguiram encurtar essa distância, e hoje está de igual por igual. Né? Jaraguá foi campeão no passado, sim, mas Joaçaba teve um período ali com a Natália lá, foi um período assim que apareceu bastante para o estado. Né? Mas as grandes cidades ainda continuaram. E o masculino ainda continua aquele... Eu aqui estou com o masculino de São Bento, e a região aqui ela é terrível, né? Porque sim, a gente viu ano passado, os 8 que estavam ali eram da nossa região. Né? 3 classificam, 3 e quem passa, quem passa no nosso regional aqui vai brigar lá na frente. Então, se olhar o masculino do oeste e do centro e do sul, nós não temos mais tanto Criciúma, Concórdia teve ali um período com o Evandro ali, fez um bom trabalho ali em Concórdia, Chapecó, a região central ali, Rio do Sul, que tinha ali com o Mafra, eu acho que ele largou ali, não vejo, não está aparecendo mais tanto assim. Então vejo que nós estamos mais aqui na nossa região. Então seria legal se aparecesse um trabalho novo, né, e de técnicos novos, né? Eu acho que talvez o feminino está um pouquinho mais engatilhado aí, e o masculino está caminhando. Mas é importante essa mudança, porque isso eu falo aqui em São Bento, falei desde o ano passado que vim para cá, eu vim aqui para São Bento, mas lembra-se, né, de que quando eu comecei em Joinville eu tinha 30 anos, agora se passaram 30 anos, eu estou com 60. Não pense que eu vou fazer um trabalho de 10, 15 anos aqui. Tem que preparar alguém, tem que ter alguém que esteja interesse, que queira trabalhar junto. E hoje achar técnicos que queiram se envolver também está sendo jovem,
não está sendo fácil. Então, os poucos que tem que serem bem valorizados, bem agarrados, né? Os que vocês têm em Itajaí tem que tratar bem, senão daqui a pouco eles vão embora, né? E eles vão ali para Ilhota e vão fazer um trabalho em Ilhota e vão atrapalhar Itajaí. Mas, ou atravessam o ferry-bote e vão para Navegante. Com certeza, com certeza. Não, Vigan, essa tua visão é muito importante porque você viveu grandes momentos da nossa base de Santa Catarina, rendimento, enfim, você passou por todos as etapas, né, do voleibol, desde, como a gente colocou várias vezes, desde da iniciação até o alto rendimento. E essa tua visão hoje ela é muito importante para isso. Vigan, conversa boa, passa rápido, já está quase acabando. Só queria, daqui a 5 minutinhos, a Deise vai botar o nome do vencedor aí da pizza aí nos nossos comentários aqui e amanhã vai ser entregue. Então, até a Deise colocar, ainda pode colocar aí, quero uma pizza Bonanones, estará concorrendo. Vigan, para a gente finalizar esse teu bate-papo, que é muito legal, precisaríamos ter muitas mais horas, poderíamos entrar em outros... Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, não uma mensagem, mas nesse último assunto que você colocou dos treinadores, o que você, se você, hoje você como uma pessoa que está iniciando um trabalho numa nova cidade, qual é o conselho que tu dás para esses novos treinadores, se eles querem chegar como você chegou, que passar por tudo, né? Porque muitos querem só o alto rendimento e não pensam em base, hoje está no mirim, daqui a pouco já está no adulto, enfim. Passa um pouquinho, o que você conversaria com essa pessoa? Com esse novo treinador que ele está pensando, ou esse jovem que a gente está colocando aqui, o que você falaria para ele? Não sei se o William ainda está aí. O William, quando começou a trabalhar conosco lá como estagiário em Joinville, e ele disse, o meu desejo é ser técnico, é chegar... Aí eu disse para ele, William, sabe o que você tem que fazer? E eu estou citando ele porque eu falei isso para ele. Disse, você tem que ir embora de Joinville. Disse, mas por quê? Eu quero trabalhar aqui em Joinville. Disse, porque se você trabalhar num município pequeno, você vai viver todas as situações políticas, administrativas, de empresa, você vai ser o cara naquele município do voleibol. E isso vai fazer com que você cresça em termos de estrutura de trabalho. Porque aqui, eu disse para ele, aí em Joinville, como nós estávamos, você está dentro de uma estrutura, você está, né? Eu estou aqui, o Pena está aí, a Wanda está aí, o Geraldo está aí, tem a estrutura ali, tem isso, tem aqui, tem um monte de coisa que está estruturado já. E não que não seja bom, né? Disse, nem quero que tu vá embora aqui porque você é alguém que faça diferença. Não tinha aconteceu ele sair e estar em Garuva, né? E então eu digo para quem está começando, né? Não que tenha que sair de uma cidade grande porque está ali trabalhando, larga tudo e vai embora, mas para ele se envolver com todo o processo, né? Porque se ele sai de casa, vai lá dar o treino das 2 às 4, depois vai embora, né? Ele não vai se envolver com todo o processo. Porque quando você chega no alto rendimento, se deu essa oportunidade de chegar no alto rendimento, você tem muita coisa que você vai precisar resolver, né? Quando a gente foi para a Superliga, nós tínhamos o técnico, tínhamos o supervisor, tínhamos o preparador físico, e a gente foi para a Tietê disputar o Campeonato Paulista, e de repente o supervisor não foi, então eu fiquei como supervisor, que era homem de confiança. O preparador físico foi com ele foi, mas ele ficou um tempo e teve que retornar, então eu fiz a preparação física, e pasmem, quando nós fomos para os jogos oficiais, eu fui o técnico. Porque o nosso técnico não tinha a carteira habilitada, do nível habilitado que a CBV exigia na época. Na época acho que era nível 2, alguma coisa assim, que era o mínimo que precisava. E eu já tinha esse nível 2. Então, eu também nos jogos oficiais, aí começou a Superliga, foi quase mais da metade, 60%, 70% da Superliga. Eu fui como técnico, oficialmente, apesar que o técnico era o Ayrton. Mas isso,
apesar de ser um pouco desconfortável, né? Mas isso tudo eu consegui tirar, administrar muito bem, porque eu tinha já um trabalho, uma base de ter me envolvido com todas as questões. A gente chegou em Tietê, tinha que falar com o prefeito, tinha que falar com o secretário de Educação. Mas eu tinha vivido tudo isso em Navegantes, tinha vivido tudo isso em Itajaí, já tinha vivido um pouco em Joinville, mas não tanto, porque a estrutura ali já era um pouquinho maior, né? Mas tinha já vivido isso, já tinha essa experiência. Então o técnico está começando, se envolva, pergunte, vá atrás, tenha reunião, vá também. Não fique só, né, no seu treinamento, né? Que hoje muitos só querem dar o treino, né? O treino é o mais fácil, né? Se dá o treino é a coisa mais fácil que tem, né? O treino você prepara e vai lá e dá o treino. Isso aí você tira de letra, tá? Agora você se envolver no processo, né, essa diferença você precisa fazer. Então você tem que se envolver nisso aí. Então, se tem oportunidade para uma cidade pequena, melhor, né? Porque você consegue falar com o prefeito da cidade, quer dizer, que é o cara que manda na cidade. Fica fácil. Você consegue falar até com o juiz, com o delegado, né? Então você aprende muito mais. Eu vivi isso em Navegantes muito bem, né? Então, o Zé deve se lembrar, a gente foi jogar uma repescagem de jogos abertos em Laje. Lembro. Pois é. Sabe como é que a gente foi para lá? A gente foi de Kombi, lembra disso? Lembro. A gente foi de Kombi, foi de ônibus, aliás. Ônibus. Isso E mesmo. quem pagou as nossas despesas para lá? Não faço O prefeito de Navegantes me deu um cheque em branco dele. Meu Deus. Na época, disse, professor, você vai para lá, nós não temos dinheiro. Me dá um cheque, você preenche quanto você for gastar lá, me traz as notas depois que a gente acerta. Então, como é que um prefeito aí, você consegue isso, que era o Domingos Regis, aí não sei se ele é vivo ou não, ainda mesmo, que o ginásio lá tem ensinando. Isso. E, então, foi assim que a gente foi, né? Então, em Joinville, isso nunca vai acontecer, né? De um técnico chegar lá e falar com o prefeito, né? Em Itajaí também não vai acontecer. Não, jamais. Jamais. Mas em Navegantes, hoje em Navegantes talvez não aconteça mais. Não aconteça mais. Então eu acho que o técnico, se ele consegue, quando está começando a se envolver com isso, ele vai ter muito mais sucesso. Não, legal, Vigan. Isso aí é fantástico. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que deixar guardadinho aqui e colocar, porque envolvimento no processo, como um todo, ele é fantástico. Isso que tu colocou. Tomara que todos os que estejam escutando, né? Agradecer também o Bendini, entrou aí também. O Claudinho, lembra? Opa. Claudinho estava falando, lembra também lá. O William está falando aqui palavras interessantes, né? Sobre envolvimento. Vigan, fantástico. Queria te pedir 2 favores. Primeiro, diz o número de 1 a 10, por favor, que desse número vai sair o vencedor da pizza. Um número que eu gosto, então. 8. 8. A Deise já vai colocar aqui nos comentários quem foi o vencedor. E, Vigan, eu primeiro queria te agradecer, né? Aproveitar que faltam um pouco mais de 5 minutos aí para terminar a nossa live. Te agradecer. És uma pessoa especial na minha vida, que eu pude participar de competições, né? Comecei as competições fora da nossa cidade contigo. Aprendi demais no voleibol, mas principalmente na situação de vida mesmo. Fosse um grande mestre para mim, até por isso que eu brinco muito e te chamo de mestre. Hoje a minha formação tem muito do que você passou, né? Valores que foram colocados, e a gente vai pegando um pouco de cada treinador que a gente teve na vida, né? E o que é melhor a gente acaba colocando na gente. Hoje eu sou muito mais um gestor do que um treinador, mas ser treinador hoje é ser gestor também, eu acredito nisso. Também é uma prova viva, porque envolvimento no processo você não pode fazer apenas uma gestão de um time, e sim de um processo que é para que as crianças, os jovens, os atletas, eles estejam juntos a você. Então, o vencedor foi o Claudinho Lobac. Claudio Lobac ganhou uma pizza Bonanones. Pode dizer que ele falou para mim. Isso mesmo. Depois, quando vier para cá, ele está te devendo uma pizza porque tu desse uma pizza de graça para ele.
Ele devia dever muito mais, porque eu tive que buscar na casa dele para ir para os joguinhos abertos de Lages, que ele não queria faltar na aula, na prova, eu tive que buscar na casa dele. Para ver. Vigan, com esse agradecimento meu pessoal e de todos de Santa Catarina, que você passou por tantos atletas, treinadores iniciantes, treinadores passando por você, só queria deixar a palavra final para ti. Te agradecemos e provavelmente, tomara que a pandemia não dure tanto, mas com certeza será convocado para uma outra live, enfim. Só temos a te agradecer, Vigan. Eu que agradeço, é um prazer a gente poder partilhar um pouquinho do que a gente já viveu, o que a gente está vivendo agora aí. E realmente a gente torce para que passe rápido essa situação aí. Todos têm que se cuidar aí, a gente tem que ter, né? A gente passou vários, né? A gente tem os protocolos para retorno, vai depender muito de cada município. O nosso município aqui não está liberando, mas eu quero dizer para os técnicos, para os atletas ali, né? O voleibol é a melhor escola que tem. O voleibol te ensina a respeitar o outro, o voleibol te ensina a ajudar o outro, o voleibol te ensina a ser melhor que o outro, não no sentido de vencer, mas no sentido de você acreditar no outro, que o outro também é capaz. Nunca deixe de acreditar em você e de quem está do seu lado, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, mas junto com outras pessoas você pode ir muito longe. Obrigado, Zé. Vigan, obrigado. Todo mundo cuide-se, como o Vigan mesmo falou, cuidem-se, que a situação, principalmente aqui na nossa região litoral, está bastante complicado. Esperando vocês na próxima segunda-feira, novamente com o Bonanones, com a Lanui, nosso parceiro, e com um novo convidado. Vigan, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.